Muito bem, pessoal. Hoje eu gostaria que a gente continuasse mastigando a nossa pimenta. Como eu falei para vocês, né? Vários comentários do livro de Eclesiastes que eu li, eles trazem alguns adjetivos bastante peculiares para o livro, né? Como eu falei, né? Um dos comentaristas dizem que o livro de Eclesiastes, então, era como se Salomão estivesse puxando do seu cachimbo e soprando toda a fumaça na tua cara. Outro comentarista que eu li diz que Eclesiastes foi o único livro da Bíblia escrito numa segunda-feira de manhã, né? O que faz todo sentido. E para mim, eu vou chamá-lo, então, né, de a pimenta do cânon. Eu lembro de uma vez, Simone e eu estávamos em um restaurante mexicano, que eu gosto muito, e aí serviram para nós um prato chamado Nachos Supremos, onde vem os nachos e você vai pegando os molhos diversos. E em cima tinha uma coisa vermelha, que a Simone disse, eu vou ficar com o tomatinho cereja. Ela descobriu que não era um tomatinho cereja, né? Era um pedação de pimenta. Mas Eclesiastes é mais ou menos isso, né? A gente vem e a gente, na Bíblia, a gente começa e a gente gosta, nós somos um tanto quanto preguiçosos, como eu digo, né? A gente gosta do devocional feito, a gente gosta da leitura dos Salmos, e quando a gente chega no livro de Eclesiastes, parece que ele destoa completamente de toda a Bíblia, né? Então, como eu falei para vocês, o livro de Eclesiastes ele é para pessoas maduras, que realmente entendem algumas questões da vida e sua caminhada com Deus o suficiente para ouvir o lamento deste que está escrevendo, a fim de compreender, mesmo que a nota dele seja destoante. Nas duas primeiras vezes em que eu falei sobre o livro de Eclesiastes, eu falei o capítulo 1. Então, nós já lemos todo o capítulo 1, e eu separei o capítulo 1 em duas partes. A primeira parte é que o autor está um tanto quanto consternado com a vida, com sua existência, por causa do tempo e a finitude do tempo. Ele vai voltar a esse assunto do capítulo 3, nós vamos ver isso. Mas ele fala que o tempo tudo engole, né? O tempo a todos engole, não tem o que fazer. E não adianta o que você faça da vida para tornar-se famoso, para deixar o teu nome, né, em algum lugar, o tempo apaga tudo isso. Como eu falei, nenhum de nós aqui consegue lembrar do nome e do que fazia os nossos 16 tataravós. Embora eles fazem parte da nossa existência, foram extremamente importantes, a gente não consegue lembrar do nome deles. Isso não significa que nós somos malvados, né? E também os teus tataranetos não serão malvados porque não lembrarão do teu nome. Não saberão do que você gostava de fazer, de como você se divertia. Isso não é maldade. Isso significa que o tempo a tudo engole. O tempo leva tudo embora. E ele fica consternado com isso. A segunda parte, então, a partir do versículo 12 do capítulo 1, ele começa, então, a elaborar um plano para experimentar o porquê a vida vale a pena. Ele disse, montei um plano e comecei a dedicar-me para saber, será que a vida vale a pena e o que vale a pena nessa vida? E aí ele termina, então, o capítulo 1, no versículo 18, com a conclusão de que ele começou pelo conhecimento. Ele disse, quem sabe se eu tiver conhecimento, encontro na vida o seu significado. E ele descobriu que não. Ele disse que embora você possa conhecer todas as coisas, você possa entender todas as ciências, você ainda é vítima de tudo que acontece. E ele diz que o conhecimento até é pior do que a ignorância. Porque ele diz que aquele que obtém conhecimento acaba vendo tudo terminar consciente de que é isso mesmo que vai acontecer. Já o ignorante não. O ignorante está lá, ele está aproveitando, ele está fazendo de conta que as coisas não existem e de repente, puf, e ele não sabia de nada. Então o autor de Eclesiastes diz que até o conhecimento é bom, mas ao mesmo tempo ele é impróprio para descobrirmos o significado da vida. Então vamos agora para o capítulo 2. E o capítulo 2, nós vamos ler a primeira parte, os primeiros 11 versículos do capítulo 2, do livro de Eclesiastes. Então já vai abrindo a tua Bíblia, vai se preparando.
E aqui ele vai então agora mudar. Ele diz: bom, se o conhecimento me trouxe conhecimento, mas não me deu significado para a minha existência, então alguma coisa mais vai dar. E eu chamo essa parte essa primeira parte do capítulo 2 de a busca pelo belo. Não aquele cantor, né? Não aquele cantor que a galera que já está com uns 40 e tantos ouvia, né? Nos pagodes, nas coisas aradas, né? Era na sala de aula e tudo mais, era só o que se escutava, Deus o livre, né? Mas a busca pelo belo é uma coisa que o ser humano sempre valorizou. Porque se você pensar, nós temos obras de literatura que foram escritas há muito tempo e são preservadas e são consideradas boas leituras até hoje. Eu gosto muito dos clássicos da literatura, entre eles obras que foram escritas antes de Cristo, como Homero, né, o grande poeta grego. É fantástico você aproveitar algumas dessas literaturas. Então são guardadas, porque eram boas. Músicas que foram escritas há muito tempo atrás, foram escritas no século XV, no século XVI, são tocadas e a gente ainda escuta. Nós temos como as famosas músicas clássicas eruditas, as que se preservaram. Quadros que foram pintados há muito tempo atrás e estão expostos em museu, e a galera faz fila para olhar esses quadros. Então o belo, ele realmente impacta o ser humano. E o autor de Eclesiastes agora aqui, ele resolve fazer uma pesquisa a respeito do belo e a respeito de tudo aquilo que faz com que o homem sinta uma beleza. Eu gostaria de usar como ilustração, por exemplo, imagina você, uma abelha. E ela é atraída por uma flor. Ela não sabe muito bem porquê, ela nem tem consciência do motivo, mas ela está sendo atraída àquela flor. E aí, quando a abelha chega a uma flor, o que ela procura? O seu pólen. Por quê? Porque para a abelha, o pólen significa fazer comida e garantir minha sobrevivência, e a sobrevivência principalmente da minha rainha, lá na colmeia. Então ela vai lá e ela escarafuncha o pólen, e ela vai levar esse pólen até a sua colmeia. Mas antes disso, ela vai passando numa florzinha aqui, ela vai passando numa florzinha ali. Afinal de contas, todas elas são belas, são atraentes, e ela vai fazendo isso. E sem perceber e sem saber, a abelha, ela vai, durante esse processo, polinizando essas folhas, essas flores nas quais ela passa. E por isso a abelha, ela é extremamente importante na natureza, ou entre as importâncias que a abelha tem, é a de fazer a polinização. Mas eu vou te dizer que ela entra para a sua colmeia e ela sequer imagina que ela ajudou o ambiente onde ela estava. Esse é o que nós devemos entender sobre a nossa relação com o belo. O belo não é o significado da nossa existência. Mas quando nós, seres humanos, fomos criados por Deus, e nós sabemos por quê? Porque no Éden nós experimentamos o que é o bom, e na verdade crescemos com a falta. Então tudo que é belo aí fora nos fascina, nós gostamos, e nós queremos estar perto, e nós queremos ver. Né? Quem de nós não se vislumbra diante de uma paisagem belíssima, diante de um pôr do sol muito legal? Quem de nós não para olhar as estrelas à noite, quando está longe da cidade, e começa a verificar toda essa beleza? Quem de nós, quando está no meio do mato, não ouve um barulho de água e para procurar onde é que está aquela cachoeira? Né? Então, nós somos atraídos pelo belo. E o autor de Eclesiastes, então, disse, quem sabe, já que não está no conhecimento, e já que o tempo engole todas as coisas, quem sabe o significado da nossa existência não está em tudo aquilo que nós podemos desfrutar. E aí, então, ele começa no versículo 1 e 2 do capítulo 2, dizendo assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que rir é loucura e a alegria de nada vale. Segura aí, porque nessa primeira parte, então, ele fala que nunca se encontrará no desfrutar das coisas boas a existência de Deus. Na verdade, nós estamos sempre procurando encontrar na criação
aquilo que só o Criador pode dar. Por isso que um pôr do sol é muito bonito, mas é passageiro, é limitado. Uma bela paisagem, da mesma forma. Por isso que as coisas boas, elas parecem agradáveis, mas elas não duram muito, porque não se encontra na criação o que só o Criador pode te fornecer. E ele então resolveu experimentar o riso, e ele disse, puxa, aqui eu também não consegui fazer muita coisa. E nós vivemos em uma sociedade que adora o riso. Somos uma sociedade que está a todo momento, ela adora um meme, ela adora uma piadinha, ela adora uma coisinha. Nós somos a geração de todas essas coisas. Mas quando você passa o dedo para cima, aquilo já some. E daqui a pouco, quando você para de olhar para aqueles memes e aquelas coisas engraçadas, você tem um choque de realidade e a vida volta a ser a vida. E você tem que voltar a fazer todas as coisas que você precisa fazer. E é isso que ele disse, então, que não dá para viver alegremente todo momento. Então ele vai na diversão, ele vai no riso, ele vai na alegria, dizendo assim, quem sabe aí que está o sentido da vida. Você já deve ter ouvido o sextou, né? Quem sabe até você compartilha, gosta e também fala, sextou! Né? E aí a gente tenta fazer com que aquela sexta-feira e aquele sábado durem para sempre, mas no domingo já começa a bater uma espécie de clima estranho, né? Porque no outro dia volta a segunda-feira. E você precisa acordar cedo. E você precisa bater o cartão. Ou você precisa ir para a escola. Ou você precisa... E você vai agora ficar 5 dias de angústia e agonia esperando o próximo sextou. É uma vivência insignificante essa, né? Escravizante, complexa. E nós estamos sempre nessa do sextou. E ele fala que viver dessa forma é extremamente danoso. Ele não está dizendo que o riso é ruim, mas o riso é um vapor. É correr atrás do vento. Ele some rápido. E logo depois do riso vem a verdade. Tem um personagem, o Coringa, né? Ele é o cara que mais ri em toda a história dos gibis que eu já li na minha adolescência. Ao mesmo tempo era um maluco, né? Porque a risada dele era uma risada falsa. E de certa forma, a risada do Coringa, ela é meio a risada do mundo que nós estamos aí. A risada do Coringa é um pouco da minha e da tua risada. É aquela frase que diz assim, é melhor rir para não chorar. E nós vivemos assim, e nós estamos assim. E muitas vezes a nossa rede social, muitas vezes as fotos que são postadas, muitas vezes tudo isso é tão somente esse riso louco que o autor de Eclesiastes diz que ele desfrutava. Então, ele fala que a alegria é passageira. E logo caímos na realidade. A risada não supriu a relevância que ele tinha para a vida. Versículo 3, ele diz então, decidi me entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Obrigado. Então aqui, ele correu talvez para o mais fácil entorpecente que você vai poder encontrar na nossa sociedade. Né? Então é óbvio que quando ele fala vinho, ele está falando aqui o fruto da videira, mas nós podemos colocar aqui todo tipo de bebida alcoólica. Porque, afinal de contas, é um homem que está frustrado com a sua existência, está tentando procurar o significado da vida e está a todo momento batendo em uma parede. E ele disse, quem sabe, então, não está em entorpecer meus sentidos, em anestesiar a minha mente. Quem sabe aí eu encontro alguma coisa. E ele, então, se joga ao álcool e à extravagância. Eu não estou aqui dizendo que todo o álcool é ruim. Existe um uso adequado do álcool em vários momentos da Bíblia. Mas o problema é embriagar-se, entorpecer-se, anestesiar-se. Aí é um problema. Aí é um problema. Porque ele passa a ser tão somente uma fuga de uma realidade.
a gente vai tentar, talvez, encontrar no entorpecimento do álcool o silenciar da angústia que está no nosso coração. Só que eu vou dizer que não dá, porque vem a realidade depois, e vem a ressaca, e você acorda tão ou mais desesperado do que estava quando começou a usar o álcool para dar esse alívio. Outra coisa que ele faz aqui, ele diz que se entregou à extravagância. Hoje nós estamos e vivemos em uma sociedade extremamente extravagante. Nós somos a sociedade do gourmet. Parou para pensar nisso? Uma vez o cafezinho que a tua tia fazia lá na casa dela era um cafezinho gostoso. Agora já não pode mais. Tem que ser de grãos colhidos nas costas da lhama lá do Equador. Né? E ele vem com um valor extremamente complicado. Pior ainda, tem que ser o café da civeta, né? Ou do jacu, né? Não precisamos dizer mais nada. Mas esse é o bom. Nada daquele café barato que a gente compra. Os vinhos, a mesma coisa. Não pode ser qualquer vinho. Uma vez o vinho que o colono fazia aqui no nosso interior estava ótimo. Hoje não. Hoje queremos... Ô, Roberto, né? Hoje queremos vinhos elaborados, com um terroir único, que venha uma mistura de vinhos que foi plantado lá em terras onde os vulcões depositaram suas cinzas, e ele vem com aquele terroir gostoso. Né? Ou, quem sabe, a cerveja. Uma vez, aquela cerveja era boa e a galera se divertia. Hoje não. Hoje ela tem que ser elaborada, hoje ela tem que ser artesanal, hoje ela tem que ter tantos sabores, ela tem que ser feita de puro malte, ela tem que fazer, né? Porque é isso mesmo. E a carne? Uma vez, granito e costela dava para fazer um churrascão em casa. Hoje em dia, não. Né? Tem que ser o osso 7 da paleta, tem que ser a picanha, tem que ser o entrecô, tem que ser... E nós vamos elaborando a coisa. Né? E tem que ser um cordeiro, a metade, assado no chão, no fogo de chão e tudo mais. E nós vamos procurando os restaurantes mais caros e vamos divulgando, mas já foi naquele restaurante lá? Querido, só de passar na frente o meu bolso ficou vazio. Não, mas tu tem que ir lá. Né? Porque aí repousa o significado da vida, comer bem, desfrutar bem das coisas boas. O nosso autor vai falar isso lá na frente. E nós viramos essa geração gourmetizada. E sem saber, estamos seguindo os mesmos passos do autor de Eclesiastes, tentando encontrar o significado na vida, na entorpecência do álcool, das drogas e de tudo mais que está sendo oferecido por aí, e na gourmetização das coisas. E ele descobriu que não é aí que estão as coisas. Vamos continuar, versículo 4 até o 8. Então lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também um reservatório para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Para nessa parte do versículo 8. Para nessa primeira metade. Ele então viu que o riso não dava, nem a entorpecência do vinho, tampouco na extravagância da vida. Ele disse, então eu vou me lançar a projetos. Vou fazer coisas, e essas coisas vão dar o significado da minha vida. E aí, ele entra, sem saber, porque isso veio depois, ele entra no existencialismo, que é tão fútil quanto qualquer outra coisa. O existencialismo, sendo muito, muito, muito resumidor, é aquele negócio que diz assim, faça algo na tua vida para que ela valha a pena. E aí nós vamos se metendo a todos os tipos de projetos. Porque o existencialismo diz que é por meio das experiências e das ações inesquecíveis que a nossa vida terá significado. Ah, ele disse, então agora eu vou. É agora aqui. Só que olha que interessante, primeiro de tudo, é o egoísmo desse cara. Nota que ele está falando tudo eu.
nossa sociedade está vivendo a sociedade do eu. Parou para imaginar que hoje a família ela é um atrapalho das pessoas? E as pessoas querem logo se afastar dos seus pais, e de preferência não ter filhos, e não ter ninguém, quer viver no seu próprio mundinho, na sua própria realidade? Já parou para ver que hoje você chega na casa de alguém e os filhos sequer se preocupam em vir pelo menos cumprimentar as visitas? Coisa que na minha época não tinha jeito, né? Meu pai ia lá e ele batia calmamente com a sola do pé na porta. Vai cumprimentar as visitas, né? Essa sociedade do eu, do eu, do eu, do eu. Ele está fazendo isso. Nós estamos seguindo os mesmos passos. Ele fala que a autorrealização e os projetos vão dar à nossa existência algum tipo de significado. O egoísmo não vai conseguir fazer isso. Mas nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos a todo momento tentando construir uma espécie de jardim do Éden que nos cerca, no qual nós vamos existir. Nós reclamamos que hoje a juventude se fecha naqueles óculos de realidade virtual e ali estão morando, onde é que já se viu? Estão comprando terreno virtual. E realmente estão, tá? Realmente estão. Eles estão comprando terreno virtual em lugares virtuais, para morar nesses lugares virtuais, e sempre que podem, eles se isolam do mundo e colocam seus fones, colocam seus óculos e tentam fugir da realidade morando ali. Mas nós fazemos isso só que no mundo real. Assim como o autor de Eclesiastes, nós estamos tentando construir a moradia perfeita, nós estamos procurando ter o corpo perfeito, nós estamos tentando montar a carreira perfeita, nós estamos tentando vender a família, a ideia de família perfeita, e até o hobby que fazemos é um hobby perfeito. Parou para pensar nisso? E nós não estamos pensando que cada uma dessas coisas é uma armadilha. É uma armadilha. E nós vamos cada vez mais adentrando, sabe por quê? Porque quando a gente fala e procura as coisas perfeitas, cada uma delas vai exigir de você nada menos do que tudo. Tudo, tudo, tudo. Nós vamos cada vez mais entrando como se nós fôssemos uma Alice no buraco do coelho para chegar ao país, né, das maravilhas. E como é que eu digo isso? É só você pensar. Moradia perfeita. Você quer? Quero. Aonde é essa moradia perfeita? É no Brasil? Ah, não, muito. É fora do Brasil? Aonde? É em algum país rico por aí que você quer morar? E aí você já começa a pensar e levantar dinheiro e tudo mais, porque eu preciso sair daqui. E aí quando você chega lá, você não quer morar em um cafofo, né? Ah, não, eu quero uma churrasqueira muito boa. Eu quero uma cozinha toda ela sob medida, assim como o meu quarto também será sob medida. E uma sala de jogos, e se possível uma academia, e uma piscina aquecida, quem sabe uma sauna, por que não? Eu mereço. Posso me dar uma sauna, uma varanda que tenha uma vista bonita, que eu possa ver e tudo mais. A posição solar é importante, tanto que agora estão fazendo prédio só com frente norte. Não, estou brincando, ainda estou fazendo prédio com frente para tudo que é lado. Mas é aquilo, né? Ah, não, frente norte é tanto, frente sul é tanto, porque daí pega mofo, porque não sei o quê. E nós estamos a todo momento, e isso vai ocupar toda a tua vida. Por quê? Porque tudo isso custa muito. E você vai ficar a todo momento tentando entrar nessa. E o corpo perfeito? O corpo perfeito é complicado. Horas de exercício ininterrupto, no qual você vai ter que ocupar um grande tempo da tua agenda para isso. E você vai ter que abrir mão de um monte de outras coisas. Rígidas regras alimentares. É extremamente importante. Procedimentos estéticos, então. Aí a gente tira isso, bota aquilo, bota mais aqui, tira lá, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Não sei o quê. Suplementação com vitamina, suplementação com um monte de coisa, faz cirurgia, faz não sei o quê. Isso ocupa a tua vida. Uma grande parte dela. E a carreira? A carreira. Você entra lá, tranquilo, né? Entregou o currículo, foi aceito, daí começa a pressão, e é formação, e é hora extra, e tem que trabalhar, e é uma experiência que você tem que ter no exterior, e aí vem o mestrado e o doutorado, quando que você vai fazer, como que você vai fazer, e a tua família ali esperando o que vai acontecer, não, mas aí agora é o PhD, e agora não sei o quê, e agora é... E nós estamos a todo momento fazendo isso. E a família é perfeita? A família é perfeita.
E aí é o casamento, meu casamento tem que ser perfeito, eu tenho que mostrar o casamento perfeito para as pessoas, eu tenho que estar bem, e tem que dar tudo certo, os meus filhos têm que ser obedientes, então eu trabalho, pai, vamos estudar onde? Será que eu vou colocar na escola pública? Não, eu acho que tem que colocar numa escola particular. Será que eu vou fazer o homeschooling? Onde é que eles vão estudar? Que faculdade vão fazer? E aí a gente já começa a pensar, e isso vai te ocupando. Porque você tem que ter a família perfeita. E o hobby perfeito? Eu posso escolher, eu posso jogar tênis, eu posso andar de bicicleta, eu posso correr, eu posso fazer uma luta, eu posso fazer boxe, eu posso fazer jiu-jitsu, eu posso fazer crossfit, eu posso fazer qualquer coisa. Sim, ok. E aí daqui a pouco vão te convidar para uma competiçãozinha, e aí daqui a pouco para você ser federado a alguma federação estadual, municipal, seja o que for. E aí você vai começar a ver que há provas divertidas e legais, nas quais você precisa se preparar para ir, para não fazer uma fiasqueira. E aí aquelas provas vão acontecendo no mesmo tempo que eu tenho dificuldade, eu tinha grupo, eu tinha discipulado, eu tinha domingo na igreja. Mas tudo bem, vale a pena. E aí nós vamos nos entregando e nós vamos indo. Esse cara já fez essa vida toda. Mas nós, parece que anestesiados, continuamos correndo a mesma direção que ele fez. Como Alice entrou naquela toca e viu que não podia mais sair do País das Maravilhas, nós fazemos isso. Nós vamos tentando criar o nosso próprio Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque nós perdemos o verdadeiro Jardim do Éden. Ele dói no nosso peito. Então a gente tenta trazer ele para mais perto. Então é a minha casa perfeita, a minha família perfeita, meu hobby perfeito, aquilo que eu faço perfeito, a minha carreira perfeita, como se eu estivesse criando uma espécie de jardim do Éden aqui na Terra, na qual a minha existência fosse perfeita, e chega no fim da vida, você descobre que foi tudo correr atrás do vento. Mas nós vamos entrando e não vamos mais conseguir sair, porque sempre haverá mais uma rede social para você interagir e ter que alimentar. Vai aparecer uma nova peça da casa para você fazer ou para você decorar. Vai ter um novo procedimento estético, afinal de contas o teu corpo está em estado de decomposição. Você não sabe, mas essa é a verdade. Sempre vai aparecer algo mais para você fazer. Ou um tipo de treinamento novo, um treinamento mais legal, um treinamento mais divertido. Uma competição mais atraente para eu desfrutar. Né? Um campeonato legal para eu ir, ou para levar o meu filho, ou para levar o meu sobrinho, enfim, para quem for. Uma viagem mais fascinante para você fazer e depois ter que pagar. Um curso mais legal que vai te dar um apoio na carreira. Um restaurante novo que abriu para você experimentar. Um filme, um seriado, um livro novo para ler. Um jogo mais legal para você ir assistir. E nós estamos envolvidos. E o Criador, ele vai entender. Ele tem a eternidade, ele pode esperar. E nós vamos jogando a vida desse jeito. Nós vamos criando o nosso próprio mundo da fantasia. Não sei quem cresceu nos anos 80, tinha aquele seriado A Ilha da Fantasia. Lembra? Tinha o Tatu, obrigado, ele mesmo. Né? E era um lugar onde todos os desejos se realizavam, né? Por isso é a Ilha da Fantasia. E as pessoas iam para lá. Nós estamos tentando fazer isso aqui. Nós criamos o mundo da fantasia e gastamos horas lá. E fazemos isso porque no nosso peito grita a necessidade de encontrar conforto e guarida que nós não vamos encontrar nessas coisas. Pode gastar toda a tua vida lá e não é isso que vai acontecer. Sempre vai ter alguma coisa para você consumir, sempre vai ter alguma coisa para você se envolver, né? Nos envolvemos em causas, vamos para a rua, né? Pintamos a cara, eu pelo menos fiz isso, pinta a cara, vai fazer protesto porque queremos mudar o mundo, né? Ou quem sabe compramos até a barata filosofia de autoajuda que diz que a felicidade está dentro de você. Pô, então tu é cego, né, cara? Porque se ela está ali e você não encontrou ela ainda, tem algum problema com você. É porque a felicidade não está dentro de você. Essa é a verdade. E nós vamos seguindo o caminho do autor de Eclesiastes. A história vai seguir e cada projeto que você se envolver pode dar certo, pode dar errado, mas no fim vai embora. Parou para pensar nisso? Vai embora. Já foi, é passado, não tem mais o que fazer. A história vai seguir.
Cada satisfação que você e eu vamos encontrar em tudo que fizermos, ela é boa, aproveite. Ela nos anima, mas lembre que ela só está lembrando algo que você vai herdar quando estiver com Cristo. Por isso, Cristo é a parte importante. Cada alegria debaixo do sol, é o que diz o autor de Eclesiastes, deve só tão somente nos fazer erguer em louvor para aquele que está acima do sol. Mas ele continua, e olha só agora, a segunda parte do versículo 8 até o versículo 11. Ele diz assim: servi-me de cantores e cantoras, talvez aqui o Belo esteja, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo minha sabedoria. Não me neguei a nada, nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele agora vai dizer então que ele foi para a área dos prazeres. Ele não conseguiu satisfação no riso, ele não conseguiu satisfação na extravagância, ele não conseguiu nos grandes projetos que ele fez para a vida dele. Ele disse, então agora eu me jogo e vou de cabeça nos prazeres da vida. Cantores, cantoras, muitas mulheres, né? Ele disse, vou me jogar no sexo. Quem sabe uma overdose disso resolva meus problemas. Muitas mulheres, muito sexo, que é o que a nossa sociedade também está tentando fazer. Nós temos e vivemos hoje, talvez, em uma das sociedades mais sexuais da história humana. E o que isso está nos legando? Nada, além de frustração. Queremos performance, queremos um tempo grande fazendo sexo, queremos super performance durante o ato sexual, para depois descobrirmos que estamos sozinhos e vazios. Ele descobriu que não é suficiente. Ele descobriu, na verdade, ele disse, peguei muitas mulheres, ele descobriu que se uma mulher não vai te satisfazer, 500 também não. Mas nós vamos lá e continuamos tentando. E aí nós vamos continuar levando uma vida promíscua. Ah, não, mas eu me mantenho. Pois é, só que uma das coisas que mais se consome hoje em termos de internet é pornografia. Mesmo que você não faça o ato, ainda assim há uma indústria gigantesca por trás da sexualidade que é consumida pelas telas. Fora a indústria da prostituição, que está aí. E aí então nós criamos aplicativos de namoro, né? Hoje tem. Aí tu vai lá e vê se dá o match, né? E aí, será que deu certo? Será que não deu certo? Nós vamos inventando aplicativos de paquera. Nós inventamos até aplicativo de sexo, que você marca, ó, pode hoje, posso, 5 horas, beleza? E você vai lá. Para descobrir que nós continuamos no mesmo vazio de sempre. E aí que eu acho legal que a receita desse autor de Eclesiastes é mulheres, vinho e música. Para mim soa muito mais como sexo, drogas e rock and roll. Tudo se repete. Nada se faz novo. É a mesma coisa sendo experimentada de um outro rótulo. Então, nós nos esquecemos de que nós estamos nesse mundo debaixo do sol por uma razão diferente. Por isso eu comecei dizendo para você que a abelha, na flor, sem saber, encontra muito mais do que apenas alimento para o seu inverno garantido. Assim como você e eu, quando encontramos algo belo, algo bom, podemos desfrutar, mas nós temos que saber que isso é algo mais elevado. Há prazer no trabalho? Claro que há, e eu espero que você tenha um trabalho que te dê prazer. Porque eu lamento, é muito ruim estar conectado a um trabalho que não te dê prazer. E eu espero que você tenha. Ou numa bela viagem que você faz, ou na casa, ou numa compra, uma aquisição que você fez para a tua casa, ou em desfrutar de um tempo com o teu cônjuge. Eu espero que tudo isso te dê satisfação, mas não é aí que está o sentido e o significado da vida. O belo é apenas um sinal
que deve nos lembrar de que há uma existência maior para nós. Há um lugar melhor para nós estarmos. E não é esse mundo decrépito que nós estamos aqui, fadado ao erro, ao engano e a sugar a tua vitalidade para depois você chegar no fim da vida dizendo, foi tudo em vão. Nós somos aquele filho pródigo da história que Jesus falou. Aqueles que saíram pelo mundo, tentando gastar em todo tipo de prazer e aquilo que era a herança do seu pai, para um dia se dar conta de que a felicidade dele estava na casa do seu pai. Nós também estamos voltando para casa. Nós precisamos entender nisso. É lá, na casa do Pai, que nós temos graça, amor, significado, abrigo e acolhimento. Você só vai ser aceito por quem você é quando você estiver diante de Cristo. Ninguém mais pode te dizer isso. Por isso que gastar a nossa vida e a nossa vitalidade em coisas que não nos dão significado é burrice. E é isso que o autor de Eclesiastes está tentando nos dizer. Nosso destino final não é aqui. Não precisamos querer ficar famosos aqui, não precisamos querer ser os melhores aqui, não precisamos querer ter todas as coisas boas aqui. Porque essas coisas boas, elas são apenas breves oásis no deserto. Um deserto que é passageiro, o deserto da nossa existência. E aí, que me emociona muito, uma das músicas que nós cantamos aqui, que diz que quando Cristo veio, ele veio sem beleza. Ele veio para que nós não tivéssemos muita atração por ele, ao contrário, para que nós o víssemos na miséria da nossa própria existência. E foi no meio dessa falta de beleza que depois ele se torna o belo e o significado de todas as coisas. Cristo, ele veio e andou no deserto, e foi no deserto que ele foi tentado pela serpente. E se você parar para pensar no início da nossa história, Adão e Eva não foi no deserto que eles foram tentados, foi no melhor lugar que eles podiam estar. Então ele veio se entregar no deserto para que você e eu pudéssemos desfrutar do verdadeiro jardim. É isso que vale a pena. Viver por Cristo, com Cristo e andando em Cristo é a única forma que você tem de não entregar a tua vitalidade a qualquer coisa que não é capaz de te dar significado. Cristo nos mandou olhar os lírios do campo e mandou nos lembrar de quem cuida deles. Sempre que nós nos deparamos com o belo, podemos desfrutar, podemos nos emocionar, mas precisamos lembrar daquele que mantém o belo na sua existência, que é o próprio Deus. E eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor vir aqui tocar aquela música. E enquanto eu oro, a gente pode encerrar com aquela música que eu acho que ela faz todo sentido para essa primeira parte do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Essa pimenta difícil de ser engolida em todo o cânon, mas que nos ajuda a entender o significado da vida e da nossa existência. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Mais do que isso, pela Tua vitória, a vitória que Tu ganhou no deserto da nossa existência, para que pudéssemos existir num jardim de uma Jerusalém que ainda desce do céu para nos abrigar. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que procuramos em termos de significado não pode ser encontrado nas coisas do mundo. Pelo contrário, tentamos nos enganar, tentamos nos anestesiar, tentamos achar que estamos desfrutando do que é bom, enquanto na verdade estamos perdendo a verdadeira vida. Obrigado, Pai, pelas pessoas que Tu nos coloca ao redor, que nos alertam dessa verdade. Obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pelas pessoas que chamam a nossa atenção e nos dizem, cuidado, olhe para Cristo. É ali que está o nosso significado. É isso que agradecemos desde já. Agradecemos esse domingo, esse momento de celebração, para que Tu sejas engrandecido por meio da nossa existência.